Sábado. Que bom que você veio a essa casa de oração. Eu estou feliz com sua presença e acredito que Jesus está mais feliz ainda. Como a irmã falou, meu nome é Graziele Apolinário, eu sou advogada, estou acompanhada do meu esposo. Geralmente, às vezes ele me acompanha, às vezes eu acompanho ele e assim é o nosso ministério. Ele cuida da área de educação. Como vocês já sabem, nós estamos abrindo uma nova escola em Vila Velha, na região da Praia da Costa. Contamos com as orações dos irmãos, com a divulgação da nossa nova escola. Temos um desafio muito grande, mas pelo poder de Cristo nós vamos alcançar mais almas para Cristo Jesus. Amém? Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito importante e faz parte do projeto Quebrando o Silêncio. É um projeto criado pela Igreja Adventista para tratarmos de temas muito relevantes aos nossos dias. Já falamos sobre violência contra a mulher, violência no mundo digital em relação às nossas crianças, aos nossos menores. E hoje nós vamos falar da violência contra o idoso. Parece que é uma violência que é distante, a gente às vezes nem ouve muito falar sobre, mas é algo muito presente e que tem crescido ao longo dos anos. É um tema muito importante de ser discutido e este ambiente da igreja precisa e deve ser um ambiente seguro. Nós somos uma igreja composta por pessoas e membros pecadores, mas esse precisa ser um ambiente de conscientização, de construção, onde a gente aprende novas informações e precisa ser um meio onde Jesus pode alcançar novos corações e transformar outras pessoas. Então, é um tema muito relevante aos nossos dias. Nos últimos anos, a violência contra o idoso, como eu falei, tem crescido e no ano de 2025, nós tivemos um registro de cerca de 60 mil boletins de ocorrências registrados. Cerca de 35% a mais do que o ano de 2024. Então, é um número preocupante e que tem crescido. Mas, além do projeto Quebrando o Silêncio, que foi constituído pela Igreja Adventista, que traz para nós a informação do canal de denúncia também, que é o Disque 100, conforme informado aqui pelas irmãs através da decoração, nós também temos um projeto, eu não sei se vocês sabem, mas a ADRA, a gente, às vezes, enquanto irmãos, temos muito a visão da ADRA enquanto ajuda humanitária, através das doações de cesta básica ou através das calamidades. Mas eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Espírito Santo nós temos a maior ADRA do mundo. A ADRA hoje, aqui no Espírito Santo, com sede em Cariacica, nós temos cerca de 1.190 funcionários. Nós temos mais de 30 convênios em parcerias com as prefeituras, os municípios de Vitória, Vila Velha, Viana, Cariacica, Serra. E através da ADRA, com a parceria com o poder público, nós atuamos ali com a garantia de direitos. E na área da assistência social, a garantia de direitos está dividida na proteção básica e a proteção especial. A proteção especial são ali onde pessoas já tiveram seus direitos violados, e ali a ADRA é um meio para garantir que essas pessoas não tenham ali mais os seus direitos violados. Então, ela faz sua parceria com o poder público e, através dos acolhimentos institucionais, a ADRA atua. Então, por exemplo, se você já ouviu falar de um abrigo de crianças, por exemplo, em Cariacica, nós temos 4 abrigos, 3 de crianças, 1 de adulto. Em Viana, nós temos um acolhimento institucional de idosos, onde esses idosos eles tiveram ali os seus direitos violados por parte do seu grupo familiar, seja abandono, seja uma violência física, emocional. Então, essa pessoa é retirada deste lar e vai para o acolhimento institucional. É onde a ADRA atua, administra, os recursos vêm do poder público, mas é uma forma ali de garantir direitos e de levar ali um pouco menos de sofrimento nos dias atuais que eles vêm sofrendo. Então, é uma forma de levar o afeto, o amor, o cuidado, porque todos nós somos importantes para Cristo Jesus. Todos nós temos um propósito, seja jovens, seja adultos, seja idosos, todos nós somos amados por Cristo Jesus, e mesmo em um mundo de pecados, Ele ainda quer que vivamos em um ambiente seguro, de felicidade. E é por isso que é tão importante a gente tratar desse tema, conhecer os projetos da igreja, onde a igreja atua, garantindo esses direitos, e é também uma felicidade saber que nós temos uma igreja que atua, que está à frente, e não uma igreja que vê tudo acontecendo de ruim
e não age. Então, saibam que vocês fazem parte de uma igreja séria e uma igreja comprometida com a garantia de direitos, com a proteção dos membros e da sociedade também. É por isso que a gente precisa se conscientizar de diversos desses temas, ok? Antes de nós, então, lermos a Bíblia e podermos meditar um pouquinho sobre uma história muito importante, eu gostaria que você fechasse os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Querido Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, primeiro para lhe pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque somos filhos imperfeitos e necessitamos da Tua graça sobre nós. Querido Deus, que os meus defeitos de caráter não possam intervir naquilo que o Senhor deseja falar nesta manhã. Se existe aqui, Senhor, um idoso que está sofrendo algum tipo de violência, por favor, o restaure, por favor, nos ajude a sermos uma bênção também na vida dele, e que ele possa entender o amor que o Senhor tem para ele. Que possamos ser bênçãos e canais de restauração, canais de garantias de direitos, que possamos ser bênçãos, para que logo em breve possamos morar na Canaã celestial com o Senhor. Obrigada porque temos essa igreja, porque temos esses projetos, porque somos uma igreja viva e esse precisa ser um ambiente seguro para as pessoas que estão aqui. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, os dados que são tão relevantes, existem diversos tipos de violências que acarretam hoje os idosos, seja violência psicológica, violência física, violência verbal, negligência, abandono, violência patrimonial também. E parece que, às vezes, você olha o rostinho dos idosos e pode pensar que ele não passa por esse tipo de violência dentro dos seus lares, ou até mesmo pelas pessoas de fora, ou até mesmo da igreja, que pode acontecer. Mas existe e é um tema que nós precisamos se conscientizar e precisamos ajudar eles também nessas formas de prevenção e também de tratar sobre esses assuntos. E quando a gente olha para Jesus, olha para a Bíblia, existe um verso que está lá em Salmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Salmos, no capítulo 71, verso 9. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Salmos, capítulo 71, verso 9. Salmos, no capítulo 71, verso 9, diz: Não me rejeites na minha velhice, não me abandone quando vão as minhas forças. Sabemos que quando os idosos eles chegam numa fase da vida, eles podem ter até mesmo limitações de algumas atividades. Mas o que eu quero trazer nessa manhã é que, apesar das suas limitações de atividades ou algumas coisas que antes eles faziam e agora não podem fazer mais, Cristo Jesus ainda promete que Ele continua estando também com eles. Em todo o tempo, Cristo Jesus, Ele olha para as pessoas, enxerga nelas um propósito, um amor, independente da sua idade, independente das suas limitações, independente das suas características. E hoje, em especial, Ele quer dizer para você, idoso, que está presente aqui nesta manhã, que Ele tem um propósito também para a sua vida. E quero dizer também que, apesar de ter algumas limitações ou estar nessa idade, Ele ainda quer te usar e Ele ainda quer dizer que você também é especial e que Ele tem grandes bênçãos para a sua vida. Para você também, irmão, que está aqui, não é um idoso, mas é um jovem, é um adulto, Ele quer dizer nessa manhã que Ele também tem um propósito na sua vida. E sabe, irmãos, por que nós precisamos conscientizar, nós precisamos ser uma igreja que levanta uma bandeira e garanta os direitos dos irmãos que estão aqui dentro para que seja um ambiente seguro. Porque Cristo Jesus, Ele nunca planejou o sofrimento para as pessoas. Claro, estamos em um mundo de pecado, consciente de tudo que pode nos alcançar, mas Ele é um Deus de amor e Ele ama a todos. E olha para nós com um olhar de amor e de cuidado e de afeto. E essas que devem ser as nossas atitudes para com as pessoas que estão ao nosso redor, para com os nossos filhos, para com o nosso cônjuge, para com os nossos pais,
porque muitas das vezes, inclusive, são os nossos avós que cuidam da gente, que muitas das vezes os pais abandonam os seus filhos e ficam sob a responsabilidade dos avós. São eles que servem também de bênção para a nossa vida. Eu fui criada com a minha avó. Eu vou deixar para contar essa história depois. Eu vou pedir para vocês que abram a Bíblia agora em 2 Samuel, no capítulo 20, verso 3. Vou deixar para contar essa história logo depois. Mas eu gostaria que vocês meditassem agora sobre uma história que às vezes não é tão conhecida por nós na Bíblia, mas é de um idoso. E o nome dele é Barzilai. É 2 Samuel, capítulo 19. Segunda Samuel, no capítulo 19, no verso 31. Segunda Samuel 19, verso 31 ao 37. Vai contar o seguinte: Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. Verso 33, o rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Verso 34, Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Verso 35, já fiz 80 anos. Como eu poderei distinguir entre o que é bom e o que é mau? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Verso 36, teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Então, verso 37, permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Bom, essa história ela vai contar sobre Barzilai. Barzilai, ele era um homem, na verdade, muito rico. Por mais que ele tivesse 80 anos, ele tinha construído ao longo da sua vida toda uma riqueza. E no momento oportuno, Barzilai, ele é uma pessoa que foi usada por Deus para ajudar Davi. Davi que precisou fugir, isso no passado. E agora o contexto dessa história aqui no capítulo 19 de Samuel, é o momento que Davi está voltando para Jerusalém e ele encontra quem? Barzilai. Barzilai que havia ajudado Davi a fugir no passado. E então Davi, ele oferece o que para Barzilai? Vem namorar comigo. Eu sei que o senhor já tem 80 anos e eu fico imaginando ali a história naquela época. Eu sei que o senhor já tem 80 anos, mas eu quero que o senhor venha morar comigo. Davi olha para Barzilai ali com o coração grato, porque no passado Barzilai o quê? O ajudou a fugir num momento ali, num contexto difícil que o rei Davi estava passando. Barzilai, ele olhou para Davi não como alguém que poderia posteriormente, se ele ajudasse, daria um retorno para ele. Barzilai, ele olha para Davi com atos de amor e ajudou Davi no passado. E agora nós temos aqui Davi tentando ajudar Barzilai. E o que mais acho interessante do verso 35 é que quando Davi chama Barzilai para ir morar com ele, que Davi iria cuidar dele, ele disse bem assim: eu seria mais um peso. Irmãos, é assim que muitas das vezes os nossos idosos têm se sentido. Um peso. Um peso por causa das nossas palavras. Palavras têm poder, palavras de maldição, palavras de destruição. E assim, Barzilai, na Bíblia a gente pode encontrar um idoso que no passado se sentia um peso. Muitas das vezes por causa do seu contexto de vida, talvez porque talvez não tinha uma família que estava ali auxiliando ele, mas até mesmo na Bíblia a gente pode encontrar um idoso que estava em sofrimento.
E por mais que ele estivesse ali enfrentando as suas dificuldades, que foram construídas ao longo da vida, um sentimento de abandono, um sentimento de que ele era um peso, Davi olha para ele com amor. E é assim que Deus nos olha. Deus nos olha com amor, mas nós precisamos ser igual a Davi. Eu não sei se você na sua família tem um idoso que precisa de afeto, se você tem um pai ou uma mãe vivo, ou um tio, ou um irmão da igreja que está presente aqui. Irmãos, o apelo que eu quero fazer nessa manhã é que nós precisamos cuidar deles. Eles são bênçãos, eles já lutaram tanto na vida, passaram por tantas dificuldades. Talvez muitos deles carregam uma história de peso, uma história de muitas lutas. Talvez muitos deles apanharam no passado de seus pais, carrega ali uma trajetória de violência, uma trajetória talvez que eles não estão se sentindo amados. E nós precisamos sermos igual a Davi. Olhar para Barzilais que estão aqui ou nos nossos lares e sermos a extensão de Cristo Jesus na vida de cada um deles. Muitos deles às vezes se sentem até sem propósito, mas Deus olha para o idoso também e pensa que ele tem um propósito na vida dele. Irmãos, eu nunca vi pessoas tão tementes a Deus quanto eles. Pessoas de fé, pessoas que mesmo com as suas limitações vão pregar o evangelho, vão dar estudo bíblico. Se você parar para pensar, você vai encontrar alguém aqui, um idoso aqui na igreja, que é aquele idoso fervoroso, que é o primeiro a sentar no banco da igreja, é o primeiro a ajoelhar para orar, é o primeiro quando a gente vai anunciar, vamos fazer um estudo bíblico, uma visita, é o primeiro a se levantar e dizer que vai. Eles são bênçãos para a nossa igreja. E é por isso que nós precisamos cuidar deles, amar eles, fazer uma visita, ensinar os nossos filhos a sentar e ouvir as histórias. Eles têm tantas coisas a nos ensinar, muito mais experiência de vida, viveram em um contexto totalmente diferente de nós. Sabe, eles são pessoas tão especiais. E às vezes, na correria da vida, a gente tem deixado de ouvir eles. A gente tem deixado de tirar tempo com eles. Às vezes a gente quer na correria do trabalho, dos filhos, vamos para a escola, isso, e a gente esquece de dar valor àqueles que um dia cuidaram de nós. E o que Deus quer falar nesta manhã é que você precisa levantar uma geração que cuide deles também. Que ouça eles com atenção, com carinho. Muitos deles talvez tenham suas limitações, algumas doenças, até mesmo de Alzheimer. Mas nós precisamos ser a extensão de Jesus e cuidar deles, porque essa também é a nossa missão. A gente fala muito de cuidar dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa igreja, mas a gente precisa olhar para esse grupo com um olhar de amor. E é exemplo disso, porque Deus ele olha também com o idoso, com um propósito de vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas. Você vai conhecer uma história fantástica, que é em Lucas, no capítulo 2. Uma história que às vezes fica escondidinha ali no capítulo 2 de Lucas, no verso 36. E eu peço você que abra a sua Bíblia para a gente conhecer essa história. Lucas, no capítulo 2, verso 36. Vai contar a história da Ana, a profetisa. Lucas, no capítulo 2, verso 36 ao 38. Que vai dizer assim, ó, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Verso 38, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui nós encontramos Ana, a profetisa, já idosa, uma mulher viúva que estava ali sozinha.
e que talvez para a sociedade ela não tivesse tanto valor assim. Porque a sociedade liga muito mais para dinheiro, para cargos. E talvez uma mulher que talvez esteja a par da sociedade, que estava ali em sofrimento por muitos anos, se sentindo sozinha, e Deus coloca ela lá, no momento importante, e ela é utilizada por Deus para cumprir um propósito. Ela vê ali o menino Jesus e ela é a primeira o quê? A anunciar sobre ele. E ela era conhecida como alguém que orava, alguém que buscava, era uma mulher temente a Deus. Sabe, irmãos, na outra história a gente vê Barzilai, um homem idoso, se sentindo o quê? Abandonado, se sentindo um peso. E aqui, em contrapartida, a gente olha para a história de Ana a profetisa. E a gente vê um Deus que realiza propósito na vida dos nossos irmãos idosos também. É um Deus que, através da história, nos ensina que eles são especiais no cumprimento da promessa. São eles que muitas vezes oram pela nossa igreja. São eles que muitas vezes nos ensinam, através das suas limitações, uma fé fervorosa e que convoca a todos para ver breve Jesus voltar. Ah, se a gente tivesse a fé deles. Porque são eles que parece que vivem de fato a missão. São eles que durante tantos anos sofreram tantas limitações, contextos de histórias diferentes, que talvez não tinham nem tanto acesso à informação como temos hoje, mas são os que mais têm uma fé fervorosa. E o convite também para nessa manhã é para você se inspirar, porque eles sim são homens de fé tementes ao Senhor, e que são peças fundamentais no cumprimento da volta de Jesus. E é neles que nós precisamos nos inspirar. É neles que com suas limitações vão lá e dão estudo bíblico. Quantas vezes nós ouvimos tantas histórias de irmãos com já suas limitações, às vezes nem aguentando andar, são os primeiros que estão aqui no banco da igreja para ouvir a voz de Deus. Mesmo com suas limitações, são os primeiros a oferecer estudo bíblico. Eles são uma bênção para esta igreja e muito mais para Cristo Jesus. Eles têm um propósito especial também para todos nós, mas em especial, querido idoso que está aqui presente nesta igreja. Obrigada porque você é uma bênção para Cristo Jesus. Obrigada porque mesmo com as suas limitações, suas dores, você se permite ser uma bênção e alcança tantas pessoas que ainda não encontraram Jesus. São eles que, através do amor, do afeto, do cuidado, ajudam tantas pessoas a conhecerem Deus. Eu falo isso porque falar de um tema de violência contra idosos, para mim, perpassa muito mais de garantias de direitos, de valores. Por quê? Eu cresci em um lar, e eu vou contar uma história, eu vou pedir a pessoa do som para colocar um fundo musical. Eu não ia contar essa história. Na verdade, eu não vim preparada, eu queria pregar sobre a história de Barzilai e o propósito ali de Ana a profetisa. Mas quando eu cheguei aqui, eu senti a necessidade de contar. Falar de idosos, para mim, é algo muito sensível. Porque eu cresci num contexto familiar totalmente destruído. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe foi viver a vida dela, o meu pai também. O meu pai, ele era alcoólatra, né? Ele traiu a minha mãe, destruiu o casamento e foi viver a vida dele. Mas depois ele teve 8 filhos. Inclusive, o meu irmão mais novo nasceu um dia desse. E o meu pai foi viver a vida dele, se casou novamente. A esposa, como vocês sabem, tem essa dificuldade da relação, né? Eu era fruto de um casamento antigo. Então, tinha essa dificuldade. Minha mãe, ela casou novamente algumas vezes. E em todos esses casamentos, a minha mãe sofria violência doméstica. A gente já encontrou a minha mãe sendo enforcada. O marido dela, usuário de crack, ele tinha alucinações e queria matar ela enforcada, bater a cabeça dela na pia. Esse era o contexto que eu cresci.
Só que por causa de não poder morar nem com a minha mãe, nem com meu pai, porque os meus pais não aceitavam, nem eu morar com um e nem morar com outro, eu fui morar com a minha avó. E minha avó, ela tinha já 70 anos. E ela cuidava de um outro neto, que era filho de um filho dela, que faleceu, a mãe não quis cuidar e ele foi morar com ela. Só que esse neto cresceu e foi para o mundo das drogas. E minha avó sofria muito dentro de casa com ele, porque ele era uma pessoa que desrespeitava muito ela, ele usava droga, chegava em casa, ele queria entrar com a moto dentro de casa, acelerar aquelas motos que tinham cadron, acho que é assim que se pronuncia. Então a pressão dela subia, era eu que tinha que socorrer ela. E ela cuidava da gente com um salário mínimo, porque do casamento dela, o marido dela tinha várias casas, mas antes de falecer vendeu tudo e deixou ela na rua. Então com um salário mínimo ela tinha que cuidar de mim, do meu primo irmão, que eu considero, e tinha que cuidar também da minha mãe, porque minha mãe passava por todas essas lutas e ela dava muito trabalho. E foi esse contexto que eu cresci. Uma família simples, lá do interior de Minas Gerais. Não tinha dinheiro para nada, não tinha possibilidade de estudar, não tinha nada. Até que um dia, através do Clube dos Bravadores, que foram fazer uma propaganda ali na escola pública, eu conheci a igreja. Com muita dificuldade ali no início, eu fui fazendo parte ali do clube e comecei a estudar a Bíblia. Só que um idoso é quem fez diferença. Foi um senhorzinho de 75 anos chamado senhor José Guilherme. Ele era da Igreja Adventista do interior de Conceição do Capim. Porque naquela época a gente não tinha dinheiro para fazer as coisas dos bravadores. Era ele que comprava todo mês as coisas que eu precisava. Era um tênis que precisava para o acampamento, era ele que comprava. Era a investidura do clube, tinha que comprar uniforme, eu não tinha dinheiro, era ele que comprava. Todo sábado a gente tinha uma programação especial, porque a gente entrava com a família dele, a esposa, a irmã, a outra filha dele, a gente entrava no carrinho dele, simples, e íamos em todo o interior visitar as igrejas. Ele pregava, a gente passava a lição, e foi ele que foi um instrumento usado por Deus para me ajudar a permanecer na igreja. Não só ele, as irmãs da igreja, mais idosas que gostavam de costurar, eram elas que costuravam as minhas roupas, porque eu não tinha roupa para ir à igreja. Eram elas que costuravam as minhas roupas, levavam para o culto dia de quarta, eu experimentava e depois elas apertavam e ajustavam as roupas. Foram eles que me ajudaram a permanecer no contexto da igreja e me incentivaram a estudar. Para vocês terem uma noção, minha irmã se casou aos 13 anos. Não que casamento seja uma maldição, irmãos, ao contrário, é uma bênção. Mas ela ainda era uma criança. Então o contexto da minha família era um contexto difícil, não era um contexto de estudar, um contexto de permanecer na igreja, ao contrário. Mas aí eu fui cuidada pela minha avó. Só que a minha avó percebeu que os velhinhos da igreja estavam gostando demais de mim. E eu passava muito tempo com os irmãos da igreja. Gente, de bater papo. Eu era uma criança que sentava com as irmãs mais idosas da igreja, os irmãos, e ficava batendo papo, uma criança. E eu tive realmente muita dificuldade na infância de fazer amizade com pessoas da minha idade. Eu sempre gostava dos idosos, porque eu morava com a minha avó e ela era idosa. Então eu gostava da rotina de pentear o cabelo dela, de cortar a unha dela, de carregar ela na bicicleta. Era esse o contexto de felicidade que eu vivia com ela. Só que aí a minha avó começou a fazer algumas coisas para que eu desistisse da igreja. Porque ela dizia que a igreja roubava muito tempo de mim. E aí, quando eu chegava da igreja, a porta já estava trancada. E aí não tinha onde dormir. Ou às vezes eu queria comer, ela tinha feito o quê? Carne de porco na comida. O óleo da carne de porco, do porco, né, ela utilizava para fazer o arroz, e aí não podia comer. E era mais uma vez o quê? Os irmãos da igreja que me acolhiam. A minha avó fazia isso porque ela tinha ciúmes. Não porque ela era uma pessoa ruim, porque ao contrário,
Minha avó me ensinou muitas coisas boas. Tudo que eu sou hoje eu devo a ela. Eu dormia no cantinho dela. Eu amava tudo isso. Mas até que um dia, era dia de acampamento do clube. E era um dia que eu não estava animada para ir para a igreja. Diferente, porque todas as outras vezes eu estava super animada para ir à igreja. Só que um tempo atrás a minha avó já estava doente. Minha avó, ela fumava muito. Então ela adquiriu um câncer no esôfago. Só que eu não sabia, porque as minhas tias tinham medo de eu descobrir e ficar em sofrimento. Porque, gente, tudo era minha avó. Eu respirava minha avó, comia com a minha avó, limpava. Tudo era minha avó. Então minha avó era minha mãe e meu pai. Foi quem eu tinha o laço de maior profundidade. E até que nesse dia eu não queria ir no clube. E quando ela adquiriu essa doença, eles conseguiram um emprego para mim, que era para eu conseguir agora arcar com as coisas do clube. Então eu tinha que dormir na casa de uma outra idosa. Ganhava naquela época muito dinheiro, tá? R$500. E eu conseguia comprar as minhas coisas do clube com esse dinheiro. Só que eu também estava um pouquinho sofrendo, porque eu tinha que agora não dormir mais com a minha avó e dormir com outra pessoa. E aí, nessa sexta-feira, de quinta para sexta, eu acordei 6 horas e fui encontrar com a minha avó. E naquele dia eu não queria ir mais para o clube. E foi ela que falou assim: não, hoje você vai. Você sempre quis ir para a igreja sempre transformou a sua vida. Hoje você vai. E aquele dia, naquela sexta-feira, minha avó tirou as melhores vasilhas que ela tinha, as comidas, e mandou eu levar para o acampamento. Minha avó nunca tinha feito aquilo. Nunca. E ela falou: leva, eu já organizei suas coisas, leva para a igreja. E depois você volta para buscar suas roupas, leva agora essas vasilhas, os alimentos que precisam carregar. E eu fui feliz da vida. Minha avó nunca tinha emprestado as vasilhas dela areada. O milagre estava acontecendo. E aí quando eu fui levar as vasilhas, quando eu voltei, a minha mãe tinha levado a minha avó para fazer uma consulta. Porque naquela noite, eu não sabia, minha avó tinha sofrido um AVC. Só que o AVC só deixou ela muito inchada. Só que ela já vinha muito inchada, desinchava, e eu não consegui perceber aquilo. Então, quando eu voltei, ela já não estava mais em casa, não pude me despedir. E minha avó foi fazer a consulta, eu fui para o acampamento. E no sábado, meia-noite, nós estávamos fazendo uma atividade chamada trekking noturno, de descobrir as pistas. O acampamento começou a chover muito forte. Uma chuva que molhou todas as nossas barracas, as nossas roupas. Eram daquelas barracas mais simples, molharam tudo, destruiu tudo que a gente tinha construído ali no acampamento. E quando deu 00:15, um irmão da igreja chegou e falou assim: olha, sua avó está em estado grave e quer te ver. Só que quando eu cheguei lá, minha avó já havia falecido. E minha avó deixou uma coberta para mim. E disse assim que, porque naquela sexta-feira eu tinha falado que do meu maior sonho em estudar uma escola adventista. E ela disse que a gente não tinha dinheiro para pagar, eu também ia ficar muito distante dela, então não ia funcionar isso. Mas ela deixou uma coberta dobrada, dizendo assim que um mês depois eu ia conseguir realizar o meu sonho e que eu tinha sido o maior exemplo de Jesus na vida dela. Que hoje ela descansaria, esperando Jesus voltar, mas que eu tinha ensinado muito sobre Deus para ela. E que eu estava pronta para seguir sozinha, porque eu tinha Deus e os irmãos idosos ali da igreja. Sabe, irmãos, por isso que eles são instrumentos tão poderosos nas mãos de Deus. Eles são amáveis, eles são uma bênção do Senhor. E por isso que é tão, para mim, tão difícil falar sobre esse tema, porque parte do que eu sou hoje, eu devo tudo a eles. Porque eles eram pessoas ferventes de oração, pessoas envolvidas nas causas de Deus, pessoas que tiram ali, às vezes, o seu próprio sustento para a pregação do Evangelho.
São pessoas que Deus tem um carinho especial. Ele tem um propósito na vida de todos nós, mas especialmente também na vida dos nossos idosos. Eu não sei hoje, você, querido amigo que está aqui, se você tem um vovô, um papai ainda vivo, ou se tem um irmão da igreja que você acha que ele é tão querido, que você sente um carinho especial por ele, cuide dele. Ele carrega talvez dores, traumas que às vezes eles nem conseguem falar. Mas cada um tem sua história de vida, assim como nós temos. Por isso que a gente precisa de paciência e amor com eles também. E é isso que Deus quer falar para nós nesta manhã. Que sejamos o amor dele aqui na terra. Mas que acima de tudo, a gente cuide deles. Não pense que ao cuidar de um idoso que está em violência, tirar ele daquele contexto familiar, vai destruir aquela família. Ao contrário, Deus não quer que eles vivam em sofrimento. Que os últimos dias na terra, anos que eles precisam estar aqui, eles possam estar rodeados de pessoas que amam eles e que vivam de fato o reflexo de Deus. E é isso que nós precisamos enquanto igreja ser para os nossos idosos. Não só para os idosos, mas que cuidemos um dos outros. Porque a gente não sabe a história de cada um. E possa ser que eu esteja falando para alguém que carrega lutas e medos que às vezes a gente não consegue enxergar. Por isso que a gente precisa amar e cuidar. Agora nós iremos ouvir uma música especial. E eu convido você, irmão da igreja, que saia do seu banco, vá abraçar um idoso que está presente aqui. Abrace o irmão que também está do seu lado. Diga o propósito que Deus tem na vida dele. Eu quero que você levante do banco e abrace alguém.